A gente vai resolver agora esse exercício em que a gente vai calcular a média de um conjunto de números e vai ser a média de um conjunto de números positivos. Tem que ser números positivos porque a gente vai usar a convenção de que o primeiro número negativo que o usuário digitar vai ser entendido como um comando para abortar o loop. Então, a priori, a gente não vai saber quantos números o usuário quer digitar, e a gente vai usar, então, essa convenção. Na hora que ele digitar o primeiro número negativo, a gente vai sair do nosso loop e vai calcular a média. Bom, que tipo de variável que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar de uma variável para armazenar o número que o usuário está digitando, mas a gente também vai precisar de uma variável para armazenar outras coisas, na verdade mais duas variáveis. Uma variável que armazena quantos números esse usuário digitou, por exemplo, nesse caso aqui, ele digitou 3 números de verdade para calcular essa média, e uma outra variável que vai somando os resultados. Então, no início ele vai guardar 10, depois ele vai guardar 30, depois 42, e aí 42 dividido por 3 números digitados totaliza os 14. Então, vamos transformar isso aqui em código. A gente vai começar com os comandos de sempre, então include stdio.h, int_main. Eu vou ter uma variável inteira n, que é o número digitado pelo usuário. Eu vou ter uma variável inteira i, que vai ser um contador de iterações. Eu vou ter uma variável inteira soma, que vai ser a soma dos números digitados. E depois a gente vai pensar como é que a gente vai calcular a média. Vamos primeiro escrever essa lógica de receber os números que o usuário está digitando e fazer alguma operação com eles. Então, eu vou colocar um printf aqui, digite o próximo número, ou -1 para sair. Eu vou fazer um scanf para guardar o que o usuário digitou na variável n. E enquanto esse número n for maior ou igual a zero, enquanto ele for um número positivo ou nulo, eu vou fazer algumas coisas. O que eu vou fazer? Eu vou somar esse número na variável soma. Então, soma recebe soma mais n. O importante quando a gente está usando esse padrão do acumulador, de ficar alterando um valor da variável para guardar o que aconteceu em iterações anteriores, é a gente tomar cuidado com a inicialização dela. E aqui eu não fiz a inicialização. Eu preciso garantir que a minha variável soma começa com 0. Então, o primeiro valor da soma, antes de acontecer qualquer coisa, é o próprio 0. O segundo valor, quando o usuário digitou o primeiro número, vai ser n, e assim por diante. Então, essa variável soma vai aumentando dessa forma. No lugar de escrever desse jeito, a gente também tem a forma abreviada soma mais igual a n. Isso aqui também vai armazenando os valores na variável soma. Além disso, eu vou ter a minha variável i, a minha variável contadora, querendo dizer que eu fiz mais uma iteração. E depois que eu fiz essas duas coisas, eu vou pedir para o usuário digitar o próximo número. Aqui eu vou só acertar a indentação. Beleza. Então, na hora que o usuário digitou um número negativo, ele vai fazer essa comparação do while de novo e vai sair do while se for o caso. Agora sim a gente vai calcular a nossa média. E a média, no exemplo que eu tinha passado aqui, a média até era um número inteiro, por acaso tinha dado um número inteiro, mas ela poderia ser um número fracionário. Então, o melhor seria a gente definir uma variável do tipo float, poderia ser double também, chamada média. E essa variável média, ela se calcula como sendo a soma dividido por n. Só que lembra que soma é uma variável inteira. Não seria n, seria i, que é o total de iterações. Soma é uma variável inteira.
i é uma variável inteira, e a divisão de duas variáveis inteiras daria um problema, porque daria um resultado inteiro também. Então, se eu quero forçar esse resultado a ser do tipo float, eu tenho essa sintaxe, colocar o float antes, a minha média agora pode ser fracionária, vai calcular as casas decimais quando necessário. E agora, então, a média é porcentagem F e média. Return 0 para terminar. Se a gente testar o nosso programa com 10, 20, qual era o último? 12, menos 1, a média é 14. Então, isso aqui está correto. Se eu fizer a média, por exemplo, entre 2 e 3, a média é 2,5. Então, aqui a gente está vendo que está funcionando a parte do número fracionário, está fazendo a tarefa dela e está dando também números quebrados quando necessário. Então, isso resolve a primeira parte do nosso programa, em que a gente não sabe quantos números o usuário vai querer digitar. A segunda versão, a gente vai alterar um programa para perguntar para o usuário quantos números ele vai querer falar. Então, ao invés da gente usar o -1 como essa variável sentinela, essa variável que diz a hora de sair, a gente vai perguntar para o usuário quantos números ele quer inserir. Então, eu vou salvar ele com outro nome, 4b, e antes do digite o próximo número, eu vou fazer digite o total de números que serão inseridos. E eu vou salvar isso numa variável, isso vai ser um número inteiro, certamente. E eu vou salvar isso numa variável total, que eu ainda não tinha definido. Então, int total, que é o total de números. Tá. Agora que eu sei quantos números vão ser digitados, ao invés de fazer um comando do tipo while, é mais confortável eu fazer um comando do tipo for. Então, começar o for, vou usar o mesmo contador de antes, i igual a 0, i menor do que o total, i mais, porque eu vou acrescentando de 1 em 1. E aí, o que estava dentro do while, agora vai ficar dentro desse novo for. Só que eu preciso trocar um pouco a ordem, porque eu não tenho agora o valor do n nesse momento aqui, eu ainda não tenho o valor do n. Então, essas duas linhas que estavam aqui, elas têm que vir para cá. Eu vou pedir para o usuário digitar o próximo número, não faz mais sentido ele digitar -1 para sair. O que o usuário digitou, eu guardo na variável n. Eu atualizo a soma dessa forma. Eu tenho que tirar esse i++, porque agora essa atualização do i está sendo feita aqui dentro. E eu posso melhorar um pouco essa conta. Ao invés de fazer soma dividido por i, eu posso fazer soma dividido por total. Porque aqui fica mais claro que é uma média. Dividir pelo i, que era um contador, era um jeito que funcionava, mas assim fica mais explícito, que eu estou somando todos os números e dividido pelo número de números. Então, desse jeito, meu programa fica um pouco mais legível. Se eu rodar desse jeito, eu vou inserir 3 números, então, por exemplo, 10, 20 e 12, e ele vai me dar o mesmo resultado de antes. Então, o while e o for eles têm suas equivalências, mas ele também tem os seus casos em que é melhor usar uma forma e em outros casos é melhor usar outra. É isso.